Deus quer fazer algo, Ele não vê a nossa limitação de recursos, Ele vê a intenção do nosso coração. Amém? Então é isso. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse dia aqui, para esse momento. O texto que eu quero ler está em 1 Samuel capítulo 1. A história de Ana, nós já conhecemos, a maioria de nós conhece a história de Ana. Como Deus curou o ventre de Ana, como Deus curou o interior de Ana. 1 Samuel capítulo 1, verso 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Pode continuar, viu? Vamos trabalhar, né? A música inspira o profeta, né? É bíblico. Brincadeira, viu? Mas é muito agradável o seu fundo musical aí. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Eu vou parar aqui um pouquinho no versículo 7. O texto vai até o verso 20, onde ele se conclui. Mas eu queria falar algo sobre a história de Ana. Ana era uma mulher que não podia ter filhos. O marido dela tinha duas esposas. O marido dela se chamava Eucana. Ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos. Penina era uma mulher fértil. Deus queria renovar o ministério profético, porque os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles estavam mantendo relações sexuais com as mulheres que serviam no templo. Eles estavam cometendo adultério e prostituição durante o culto a Deus. E mesmo que Eli, o sacerdote, os repreendesse, eles não deram ouvidos a ele. Deus precisava então de uma mulher madura espiritualmente para ser a mãe do profeta Samuel. Penina era uma mulher fértil, era uma mulher que tinha filhos, mas não era uma mulher madura. Ana era uma mulher de Deus, uma mulher espiritualmente abençoada, mas era estéril. E o texto bíblico diz que foi o próprio Deus que tinha cerrado a sua madre. Foi o próprio Deus que colocou aquela condição de esterilidade na vida de Ana. Ana era uma mulher que estava vivendo um momento de crise na sua vida. Por causa da sua esterilidade, a sua rival Penina zombava dela. E a Bíblia diz que por causa disso ela chorava muito e não podia se alimentar. Quantos conhecem a história de Ana? Só para eu saber aqui. Amém. Muitos conhecem.
mesmo com as palavras de consolo do seu marido, ela era uma mulher triste. Mesmo com as manifestações de amor que o seu marido dava a ela, ela era uma mulher triste. Nós podemos comparar a vida de Ana com a situação de muitas mulheres que vivem uma crise existencial pelo fato de não terem conseguido conquistar os seus sonhos. E hoje se encontram abatidas, desmotivadas, paralisadas muitas vezes por causa de uma limitação, no caso dela a esterilidade, sem forças para lutar. Existe uma geração de mulheres, mais ou menos dos 25 aos 35, que criou uma expectativa muito grande em relação à vida, mas que a realidade não foi semelhante, não condisse com a expectativa que ela alcançou. E isso deixou ela frustrada. Ana representa as mulheres que apostaram tudo em um sonho e agora tem que lidar com o fracasso. Nós aconselhamos muitas pessoas e nós percebemos isso. Mulheres que, por exemplo, apostaram tudo num casamento, o casamento dos sonhos. Veio de um namoro, conheceu o rapaz na igreja, e uma bênção, mas o casamento não deu certo. E aí de repente você se vê como mulher, prestes a uma separação, a um divórcio. Ninguém se casa para se separar, não é verdade? Você aposta tudo ali, ó. Você quer fazer daquela noite, a noite do casamento, a festa mais linda, o vestido, a música, tudo, para depois terminar numa separação. Isso gera uma frustração. Ninguém fez faculdade, passando para outro foco aqui, ninguém estudou 4 anos numa faculdade, para depois trabalhar como atendente no supermercado. Não que isso não seja digno, não, entendo o que eu estou dizendo. Mas você investiu tempo e dinheiro, pensando assim, eu vou ser uma psicóloga. Mas o mercado, ele ficou nos últimos anos tão saturado, o mercado profissional, por causa do número de faculdades que se abriram, que o mercado não consegue absorver todas as profissionais que se formam em administração, em direito, em contabilidade, em psicologia, em economia e etc, etc. E aí você se vê obrigada a trabalhar em uma área na qual você não tinha planejado, ganhando menos, exercendo uma função que não era para ser. Tudo isso são sonhos que não se realizaram. Muitas vezes os filhos que nós temos, os filhos são bênção. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Mas às vezes os filhos nos dão tanto trabalho, se tornam tão rebeldes, que passa a ser o motivo da nossa frustração, da nossa decepção. Mesmo que você continue amando e orando e clamando a Deus, mas você, no seu coração, no seu íntimo, você pensa assim, meu Deus, eu não criei meu filho para isso. A família, que muitas vezes nós planejamos ser uma família modelo, né? A vida que nos ensinaram, uma família perfeita, pai, mãe, filhos, tudo em harmonia, se torna uma família desestruturada, cheia de conflitos, cheia de problemas, brigas, confusão, sonhos que não se realizaram. Eu imagino que Ana não tenha se casado para ficar sem filhos. Ela imaginou que Deus iria dar muitos filhos a ela. Mas hoje ela se via numa situação. Ela não era desprezada pelo marido, porque a Bíblia diz que o marido dela oferecia um sacrifício duplo a ela, porque ele a amava.
Eucana admirava Penina, uma das suas esposas, porque ela tinha muitos filhos, mas ele amava a Ana. E ele dizia assim: por acaso eu não sou mais precioso para você do que 10 filhos? Mas o fato dela ser uma mulher estéril a incomodava. E ela era uma mulher frustrada. Dentro da igreja, mas frustrada. Como muitas mulheres que estão aqui, que vêm na igreja, que participam, mas que em alguma área da sua vida se encontram decepcionadas. E todos os dias ela fala com Deus: Senhor, não era isso que eu queria para a minha vida. Eu não quero constranger você perguntando quantas se sentem assim, mas eu sei que muitas mulheres se sentem dessa forma. E para que a vida de Ana voltasse a ter sentido, era preciso que Deus operasse um milagre. Para que isso acontecesse, Ana passou por algumas etapas. E aí, eu acho interessante quando o texto bíblico diz que foi Deus que cerrou a madre dela. Não foi demônio, não foi outra coisa, um acidente, não. O próprio Deus falou: eu vou colocar esterilidade nessa mulher. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes Deus coloca uma limitação na nossa vida para que nós busquemos a Ele com mais intensidade. Quantos entendem isso? Tem famílias que você vê, você vai orar pela família, e aí você pede o casal assim: reúne a família aqui que a gente quer orar por vocês. Aí reúne, aí fica um filho lá dentro do quarto, lá, ó. Mas chama o menino lá, não. Aquele ali, ele não participa da oração, não. Ele só quer ficar lá no quarto, ouvindo rock, jogando videogame. Aí eu penso assim: aquele ali é o motivo da oração desse casal. Aquele ali, aquele menino ali é que faz com que todos os dias o casal ajoelhe junto na beirada da cama e clame pela família. Vocês estão entendendo? Quando as coisas estão indo muito bem, nós temos uma tendência de ficar de boa, né? Lá em Belo Horizonte fala ficar de boa. Mas aí quando você vê algum foco de problema na sua família, aí nós viramos guerreiros de oração, né? Guerreiras. Quando o médico falou que a minha mãe tinha câncer, minha mãe teve um câncer debaixo do braço. Ela retirou 18 nódulos debaixo do braço. Há 10 anos atrás. Foi o período que eu mais orei na minha vida. Eu orei, mas com força mesmo. Minha mãe foi curada. Diga glória a Deus. Foi curada. Mas precisou de Deus despertar, né? Falei assim: ó, desperta aí, ó. Desperta tu que dormes. Cutuca quem está do seu lado aí. Acorda aí, ó. Não dorme não. Fala com ela aí. Uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, na vida de Ana, é a importância de Penina. Alguns podem falar assim: você ficou louco, pastor. Penina era a rival, aí. Penina era quem irritava ela. Eu acho interessante que Penina foi quem provocou uma reação na vida de Ana. Penina foi instrumento de Deus na vida de Ana. O texto diz que Ana era uma mulher triste porque não podia ter filhos. Vivia chorando e não se alimentava. Penina zombava dela por causa da sua esterilidade. Ana sofria muito. Mas qual era o motivo do seu sofrimento? Alguns podem dizer assim: ela estava sofrendo porque não podia ser mãe. Tudo bem, vamos ver o que o texto diz. O verso 7. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso ela chorava e não comia. Colocaram ali? Está vendo? Olha só. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor,
a outra, a Penina, a irritava. Então, por isso ela chorava. Se não fosse a afronta de Penina, Ana continuaria sendo uma mulher triste e frustrada. Deus muitas vezes vai permitir que nós sejamos expostas. Vou falar no feminino, tá? Porque eu acho assim uma injustiça, né? Nós pregarmos para... Quantas mulheres tem aqui? 200? 300? Quantas pessoas cabem nesse auditório? Vou chutar aqui, 300 pessoas. Um homem pregando para 300 pessoas e falar no masculino. Muitas vezes Deus vai permitir que nós sejamos injustiçados. Não, injustiçadas, né? Deus vai permitir a afronta. Deus vai permitir a humilhação, a vergonha. Por quê? Para que nós tomemos uma atitude diante do nosso problema. Sabe quando fala assim, aquilo ali foi a gota d'água? Depois daquele dia que eu resolvi agir, foi Penina na vida de Ana. Ela já era uma mulher triste naturalmente, porque não podia ter filhos. Mas a Bíblia fala que de ano em ano ela chorava. Todas as vezes ela chorava. Quando ela ia no templo ela chorava. Mas foi só a partir do momento em que Penina começou a zombar dela, que ela tomou uma atitude. Falou, não. Então, Penina representa pessoas que nos afrontam, que nos rotulam, não pelo que nós possuímos, mas pelo que nós não temos. São pessoas que vivem dizendo para você, você não é nada, você não pode, seu casamento não é bom, seu marido não é um homem bom para você, você não pode cantar aqui na frente que você está em pecado, você não pode oferecer sacrifícios a Deus, você não pode pregar para ninguém, você não pode fazer a obra. Se alguém ou alguma situação tem sido penina na sua vida, louve a Deus por isso. Nós só crescemos quando somos desafiados. Nós só saímos de um estado de estagnação quando nos sentimos incomodados. A maioria de nós se sente tão bem em relação à nossa vida espiritual, familiar, financeira e etc., que entramos num lugar chamado zona de conforto. Mas aí vem alguém e te dá uma cutucada. E aí você percebe que aqui, no primeiro momento, a crítica soa como algo ruim, negativo. Mas aí depois, se você começar a analisar, você pode pensar assim, não é que ela tem razão? Não é que eu estou meio gordo mesmo? Estou precisando, agora eu vou falar para mim, não é que eu estou precisando perder uns 5 quilos para chegar no peso ideal? Entendeu, irmãos? Irmãs, às vezes somos rotulados por tantos nãos na nossa vida, que as nossas feridas parecem não cicatrizar. Porque sempre vão existir pessoas que vão fazer questão de nos lembrar das nossas impossibilidades. Penina era uma pessoa assim. Ela sempre cutucava Ana. Eu tenho filhos, você não tem. Eu faço seu marido feliz, você não. Porque a felicidade deles são os filhos, olha aqui. Eu tenho frutos, você não tem. Mas Deus transforma a maldição em bênção. A pressão que Ana sentia foi transformada em atitude. Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se Deus colocou um problema, uma adversidade, uma situação que aos seus olhos você não está conseguindo resolver, é para que você tome uma atitude, para que você se levante e haja.
E é a segunda coisa que eu quero falar. Eu falei de Penina. Agora a segunda coisa foi que Ana se levantou. Verso 9, se puder colocar aí. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. O levantar significa tomar uma nova posição. Muitas mulheres estão sofrendo, mas estão prostradas, estão caídas, e Deus quer que você hoje se levante. Deus chama você hoje a se erguer, mesmo com toda dor, com todo sofrimento, com toda incapacidade. Deus te chama a se levantar. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está prostrado não consegue se mover. Quando você se levanta, você está dando uma resposta a Deus, dizendo: eu vou começar de novo, eu vou recomeçar, eu vou tentar novamente. Eu confio no Senhor. Se o Senhor está me mandando levantar, eu me levanto. Ainda que a vida tenha te proporcionado circunstâncias desfavoráveis, hoje você pode tomar decisões que vão mudar o rumo da sua história. Em nome de Jesus. Não importa o que tenha acontecido na sua vida até aqui, se você resolver hoje fazer as escolhas certas, o seu futuro terá um destino diferente. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é se levantar. Só para você acordar um pouquinho, fique de pé no seu lugar, se levante, num ato profético aí. Se erga, se coloque sobre os seus pés. Levantar dá trabalho, porque você está sentada, você está acomodada. Levantar exige energia, mas quando você se levanta, você tem uma nova visão, você vê de uma nova perspectiva. Quantos entendem isso? Diga glória a Deus. Deus te chama a levantar. Não senta ainda não. Salmo 113. Eu coloquei o Salmo 113 aqui porque muitas vezes nós estamos tão feridas, tão abatidas, que não temos força para nos levantar. Mas quando você se dispõe a se erguer, o próprio Deus te fortalece. Salmo 113 diz que Deus levanta do pó a necessitada e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar com as princesas. Na tradução feminina, ele dá um lar à estéril e faz dela uma feliz mãe de filhos. Salmo 68 está escrito que Deus dá um lar ao solitário e liberta os que estão presos para que se tornem prósperas. Não importa o que você tenha passado, nem o que você está enfrentando, Deus pode abençoar a sua vida. Quantos recebem? Digam amém. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor e pode se assentar. Deus queria operar uma transformação na vida de Ana, mas a primeira coisa que ela tinha que fazer era se levantar, assumir uma nova postura. Mesmo que esteja doendo, Deus diz a você hoje: levante-se, se erga. Se você não tiver forças para se erguer sozinha, Deus vai estender as suas mãos até você e te ajudar. Isaías 41 verso 10 diz assim: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. A terceira coisa, Ana orou com amargura de alma. É diferente. Eu já orei. Você já orou com amargura de alma? Ana orou com amargura de alma. Ana não se entregou, não desanimou, ela foi forte. No meio da dor, do sofrimento, da humilhação, ela conseguiu arrancar das suas forças e se derramou na presença de Deus. Esse orar com amargura de alma é diferente de uma oração que você faz assim:
De manhã, Senhor, abençoe meu dia. Na hora do almoço, Deus, obrigado pelo alimento. Na hora de dormir, Senhor, Tu sabes, né? A gente está tão cansado, né? Senhor, Tu sabes. E dorme. Orou com amargura de alma. É quando você se derrama na presença de Deus. É quando você... Sabe o que acontece, irmãs? Às vezes, nós estamos com tantos problemas, tão frágeis, tão abatidas. Mas aí, quando você vai orar para Deus, você ora como se estivesse tudo bem. É igual quando alguém pergunta para você assim, está tudo bem? Ah, está tudo ótimo. Está nada. Está com a vida toda bagunçada. Essa oração não é uma oração formal. Quando você diz, grandioso e eterno Deus, Senhor Todo-Poderoso. Não. Orar com amargura de alma é dizer, Deus me ajuda. Socorro, Jesus, eu não estou aguentando. Deus, olha esse homem que não toma jeito. Já me traiu e traiu de novo e agora está com outra. Você está entendendo? É quando você se entrega na oração de uma forma sincera. A gente aprendeu que oração é falar com Deus. É mais do que isso. Oração é relacionamento com Deus. É você ter tanta intimidade para sentar com Ele e falar, Senhor, olha aqui minha vida, ué. O que eu estou arrumando? Ana orou com amargura de alma. Ana se derramou na presença de Deus. Está faltando isso, sabe? O nosso quarto de guerra, né? Um lugar assim, de encontro com Deus. Nós estamos muito ligados a esse mundo, muito focados nas coisas desse mundo. E Jesus, assim, eu amo Jesus, porque Ele sabia disso. Em Mateus capítulo 6, verso 6, Ele fala assim, quando vocês forem orar, fecha a porta, desliga tudo. Nós estamos aqui, mas nós estamos todo mundo online. Nós não conseguimos nos desligar. Quando for orar, entra no seu quarto em secreto, fecha a porta. Se puder, coloca uma plaquinha do lado de fora assim, estou em oração, não perturbe. Porque hoje em dia, se você ficar 15 minutos com a porta fechada, já vem alguém, uai, morreu aí? Aconteceu? Não é verdade? Nós estamos tão envolvidos com tantas coisas, que não temos tempo de falar com Deus, que é essencial. E Jesus sabia disso. Ele fala, o seu pai te ouve em secreto. Quanto tempo você não faz uma oração dessa para Deus? De desligar tudo, desligar as vozes que estão na sua mente, a voz do menino chorando, a voz da panela no fogo, a voz do telefone tocando, do zap zap, do cobrador te ligando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares todo o vosso coração. Uma entrega. Sabe, irmãos? Nós, assim, todas as pessoas que nós aconselhamos, uma das coisas que a gente fala é o seguinte: quanto tempo que você gasta falando com Deus? Todo dia. Ah, pastor, estou muito envolvido na obra. Pois é, Deus quer fazer a obra na sua vida, e você está muito envolvido com a obra. Fecha no quarto. Se não tem um sossego no quarto, vai para um monte, vai para algum lugar. O escritor de Hebreus, ele fala uma coisa interessante, no capítulo 12, ele fala assim, cuidado com o pecado e com, eu sempre esqueço essa segunda parte, que nós lemos aquele dia. Hebreus capítulo 12,
Tá, depois eu vou lembrar. Ele está ao vivo, é assim mesmo. O escritor de Hebreus, ele fala duas coisas: cuidado com o pecado e cuidado com tudo que te atrapalha. Fala duas coisas, o embaraço. Quem falou aí? Dá um prêmio para ela depois. Todo embaraço. Peraí, pecado, o pecado para nós, assim, ele já está mais do que rotulado. Está explícito o que é pecado para nós. Desde que nós chegamos no Evangelho, nós estamos ouvindo falar de pecado. Pecado, 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 pecado. É como se fosse um vidro de veneno, escrito veneno, com uma caveirinha na frente, um X assim, e no rótulo assim: se você beber, você vai morrer. Isso é o pecado para nós. Está muito claro. Só que o escritor de Hebreus fala: o pecado e todo o embaraço. Quer dizer, tem algumas coisas que estão tirando o nosso tempo com a família, o nosso tempo com Deus. O celular pode ser uma delas, o Facebook, as redes sociais, a televisão, a internet. Cada um tem o seu hobby aí. Ah, isso é pecado? Não é pecado, mas pode tirar o seu tempo de comunhão com Deus. Ana orou com amargura de alma. Ana falou secretamente com Deus, por isso ela foi atendida no seu milagre. Eu não sei o quanto tempo você ora com Deus, mas o Senhor chama você a um tempo de intimidade, um tempo de busca na presença dEle. Salmos 37, verso 4 e 5: deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. A quarta coisa, são 5 que eu enumerei aqui, já está terminando. Ana alinhou os seus sonhos com os sonhos de Deus. Eu estou terminando, mas eu vou dar uma oportunidade para minha esposa. Eu falei com a pastora Marília, iria dividir a ministração com ela. Diga glória a Deus. Ana alinhou os seus sonhos com os sonhos de Deus. O versículo 11 de 1 Samuel capítulo 1: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãs, até aquele momento, até aquele dia, o que motivava, o que contribuía com a frustração e a decepção de Ana, era a sua esterilidade, e o fato de que Penina estava irritando ela. Enquanto a motivação dos nossos sonhos for somente pessoal, for algo para o nosso próprio eu, para a nossa própria realização, Deus não vai realizar. A partir do momento que Ana resolveu consagrar o seu filho a Deus, Deus falou assim: agora você vai receber o seu milagre. Eu quero ter uma vida abençoada. Para quê? Se o nome do Senhor for glorificado ao final de tudo isso, é algo que interessa a Deus. Ana conseguiu alinhar os seus sonhos com os sonhos de Deus. Ai Deus, eu quero tanto um casamento. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Vocês estão entendendo? Qual tem sido a motivação das suas conquistas? Os sonhos que Deus coloca no nosso coração não são apenas para nos abençoar, mas para abençoar as pessoas ao nosso redor. Nós nos tornamos uma geração egoísta. Quando nós vamos orar, nós oramos por nós, pela nossa família, pelo nosso ministério, é só. E Jesus ensinou a oração, né, de uma forma coletiva. Ele não falou assim: Pai meu. Não, ele falou o quê? Pai nosso. O pão meu. Não, o pão. Está vendo que é coletivo? Mas nós oramos só para nós. Eu imagino que Ana chorava toda vez que tinha essa oferta lá, e Penina irritava ela. Só que era algo dela, era algo que a incomodava. Mas quando ela orou a Deus,
E eu imagino que não tenha sido a primeira oração que ela fez. Ela deve ter orado muitas vezes: Senhor, cura o meu ventre, cura a minha esterilidade. Mas essa oração foi diferente. Ela falou: se o Senhor me der um filho, eu consagro ele ao Senhor. Aí Deus falou: opa, agora eu ouvi algo interessante ali. Quando Ana orou consagrando a Deus aquilo que era mais precioso para ela, aquela oração curou o seu ventre. Uma oração sincera e que esteja alinhada à vontade de Deus muda o nosso interior. Muitas vezes a oração que Jesus ensinou, seja feita a tua vontade, é algo difícil de sair dos nossos lábios, não é? Quantas têm filhos e filhas aqui? Ok. Às vezes, os nossos filhos dão trabalho. E aí você ora: Senhor, resolve com esse menino, com essa menina. Mas só que a forma de Deus agir, muitas vezes vai passar pelo sofrimento, pela dor. E você não quer isso para o seu filho, não é? Aí você fala assim: não, Deus, poupa ele disso. Eu já vi muitas histórias assim. O menino estava desembolando lá no tráfico, e a irmã lá na igreja: Senhor, aí prende ele. Foi preso. Aí a mãe: ai, meu Deus, meu Deus. Só que lá na cadeia converte, entendeu? Sai de lá outro homem. Então Deus às vezes tem a forma de agir que nós não queremos, porque é filho, é filha. Nós não queremos ver o sofrimento dos nossos filhos, mas Deus age através do sofrimento. O livro de Hebreus também fala que Deus corrige aquele que ama, não é? Então, se Deus está dando umas lambadas aí nos seus filhos, ou em quem você ama, é porque Deus está querendo consertar alguma coisa. Eu amo essa promessa aqui de Salmos 89. Eu quero que você receba ela no nome de Jesus. Você que tem filhos que não estão na presença do Senhor, que estão andando por caminhos errados, olha o que Deus diz na palavra dele. Salmos 89, do verso 30 ao 34. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então eu visitarei a sua transgressão com vara e a sua iniquidade com açoites. Olha o que Deus está falando aqui. Você ensinou seu filho a andar no caminho certo, mas hoje ele está te dando canseira. Há uma promessa de Deus. Deus vai visitar ele. Não é para passar a mão na cabeça dele, não. Deus vai visitar ele com vara e com açoite. Mas aí ele coloca assim: mas não retirarei dele totalmente a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Há um compromisso de Deus com a nossa prole, com os nossos filhos. Eu vejo algumas irmãs enxugando lágrimas aí. Fica firme, fica firme. Deus tem um compromisso com a sua família, com seus filhos, viu? Não desfaleça, não retire a disciplina. Você passou princípios para ele, para ela. Isso está como semente no coração dele, e Deus vai agir a seu favor. Quantos recebem, digam amém. A quinta e última coisa que eu quero colocar: Ana soube lidar com sabedoria diante das situações adversas. Ela agiu com sabedoria diante da afronta de Penina e diante da atitude insensata do profeta Eli. A Bíblia nos convida a ter um controle sobre as nossas emoções. Eu quis muito colocar esse tópico aqui porque a mulher é emocional, muito mais do que o homem. Mas só que nós não podemos nos mover pelas nossas emoções, mas nós temos que nos mover pelos nossos princípios, pelos nossos valores. Eu costumo dizer que o amor não é um sentimento, o amor é uma atitude.
Se o amor for um sentimento, ele oscilava. Hoje eu amo. Não, hoje você está feio, hoje eu não te amo. Você está magrinha, está linda, eu te amo. Não, você engordou, eu não te amo. O amor não é um sentimento que depende de circunstâncias. Ele é uma atitude. Provérbios 19:11 diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Você não vê em momento algum no relato bíblico falando que Ana quis sentar um burrai na cara de Penina. Você não vê isso. Talvez se fosse uma de nós, né, a primeira reação, eu falei, eu vou dar na cara dessa mulher. Você vê, está falando que ela tem filho e eu não tenho. Como assim? A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 29, versículo 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Quem é sábio domina. Você é muito estourada? Pede a Deus para te dar um pavio mais longo, né? Conta até 10, ou até 20 se precisar. Colossenses capítulo 3, verso 12. Portanto, como mulheres escolhidas de Deus, santas e amadas, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tudo na vida depende da maneira como eu me relaciono com Deus, com o próximo e comigo mesma. As suas conquistas estão condicionadas à maneira como você se relaciona com Deus, com as pessoas e com você mesmo. A sua inteligência emocional, a forma como você lida e se relaciona com as pessoas, vai determinar o seu fracasso ou o seu sucesso, em todas as áreas da sua vida. E uma frase aqui que não é minha, que é do pastor Josué Gonçalves, que eu amo também, diz assim: o comportamento é mais importante do que o talento. O seu comportamento é mais importante do que o seu talento. O seu milagre depende de como você reage diante das provas, diante das adversidades. Deus está olhando o nosso coração e Deus ele nos prova. Deus ele nos prova em muitas coisas. E se Deus nos prova é porque Ele quer nos aprovar. E a partir do momento que Ele nos aprova, Ele nos promove. Ana foi promovida de uma mulher triste, abatida, que não podia ter filhos, a uma mãe de filhos. E não é um filho qualquer. Ela foi mãe do profeta Samuel. Um profeta que ungiu Davi e Saul. Então, se Deus está te testando, é porque Ele quer te aprovar. E uma vez aprovada, você vai ser promovida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus. O lugar das nossas maiores provas é dentro da nossa casa. O lugar onde o nosso cristianismo é testado é dentro do nosso lar, não é aqui na igreja. Talvez você tenha passado por dias difíceis, mas não desanime. As provas de Deus são para nos aprovar, são para nos promover. Gostaria que você fechasse seus olhos, curva a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Reflita nessas coisas que eu falei. Senhor meu Deus, somos gratos e gratas pela Tua palavra. Opera, Deus, uma cura aqui no interior de cada mulher dessa. Uma cura física, espiritual e emocional. Que cada um aqui entenda hoje a importância das peninas que está enfrentando na sua vida.
das afrontas, da injustiça, da vergonha, da traição, do desprezo dos maridos, da intolerância e rebeldia dos filhos, e receba isso como algo do Senhor, algo que o Senhor permitiu, para que elas se levantassem, assim como Ana se levantou, que muitas mulheres hoje se ergam, e resolvam recomeçar a sua vida, e resolvam agir novamente, baseadas na confiança e na esperança de que o Senhor tem o controle sobre tudo, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, que são chamados segundo o teu propósito, Deus. Que cada uma aqui, Senhor, restaure a oração na sua vida como um estilo de vida, não uma oração formal e pronta, mas como um momento de intimidade e entrega ao Senhor. Ó Deus, que os nossos sonhos estejam aliados com os sonhos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nos perdoe porque muitas vezes nós colocamos as nossas conquistas como coisas pessoais, mas hoje nós entendemos que aquilo que o Senhor nos deu é para abençoar outras pessoas também. Ó Deus, e nos ajude a lidar com sabedoria diante das adversidades que tivemos que enfrentar. Nos dê paciência, nos dê sabedoria, nos dê um pavio mais longo, Jesus. A palavra do Senhor diz que a morte e a língua estão no poder da língua. Que a nossa língua, que as nossas palavras sejam usadas com graça e unção e sabedoria dentro dos nossos lares. Abençoe cada família representada aqui, Senhor, cada mulher aqui, cada mãe, cada esposa, cada filha, cada avó que está aqui, cada profissional lá na sua área de atuação, seja usada como instrumento de bênção, aonde o Senhor as plantou. Obrigado por essa iniciativa, desse grupo tão maravilhoso, e principalmente obrigado, porque o Senhor me permitiu fazer parte desse encontro.